ocupam os ambientes da Terra, a gente falou sobre a sucessão ecológica, a gente já falou como os seres vivos ocupam, né? E também se relacionam com o ambiente. A gente falou do conceito de habitat, do conceito de nicho ecológico. Então a gente falou muito sobre seres vivos. Quais são eles, como eles se relacionam, como eles ocupam os espaços, mas a gente acabou não questionando uma coisa muito importante. Mas como é que surgiram seres vivos? Tudo bem, a gente aprende como eles interagem, como eles chegam aqui, como eles ocupam os espaços, quais espaços eles ocupam, mas assim, da onde eles vieram, né? Da onde a gente veio? Como surgiu a vida aqui no nosso planeta? E aí, como eu estava falando para vocês, não existe uma resposta única, né? Eu vou te mostrar hoje algumas diferentes correntes que explicam a origem da vida. E a gente já começa com a batalha entre duas muito famosas. A abiogênese, ou geração espontânea, e a biogênese, que são as primeiras que a gente vai falar aqui na nossa aula. Começando por ela, a ideia da abiogênese ou geração espontânea. Camila, quem acredita em abiogênese, quem acredita em geração espontânea, acredita em quê? Bem, se você acredita em geração espontânea, você acredita que a vida, ela surge a partir de uma matéria inanimada, sem vida. Se você acredita em abiogênese ou geração espontânea, você acredita que a matéria inanimada é capaz de dar origem a um ser vivo. Basta existir ali um princípio ativo, uma força para essa transformação. E, em geral, quem acredita em abiogênese ou geração espontânea, acredita que esse princípio ativo, que essa força que transforma a matéria inanimada em um ser vivo, é o oxigênio. Então isso é muito importante para vocês entenderem os nossos próximos passos, tá? Se você acredita em geração espontânea, você acredita que a matéria inanimada é capaz de dar origem a um ser vivo. Só que para isso acontecer, para a matéria inanimada dar origem a um ser vivo, você vai precisar de uma força, de um princípio ativo, que normalmente vai ser o oxigênio. Um dos maiores defensores, né, da geração espontânea foi esse cara aqui, que é o Van Helmont. Só para dar uma noção para vocês de tempo, né? O Van Helmont, ele nasceu em 1577 e morreu ali em 1644. E o Van Helmont, ele acreditava tanto em geração espontânea, ele acreditava tanto nessa ideia de que a matéria inanimada era capaz de produzir um ser vivo, né? Bastava ali um princípio ativo, o oxigênio, uma força, que ele tinha uma receita para criar ser vivo. Dá uma olhadinha em como é que era essa receita do Van Helmont. Ele falava o seguinte, ó, você vai pegar uma camiseta suja. Pega uma camiseta bem suja mesmo, aquela camiseta suada que você malhou. Pega essa camiseta suja, aí você vai misturar essa camiseta suja com farinha de trigo, beleza? Matéria inanimada, camiseta suja e farinha de trigo. Você vai misturar e você vai colocar um porão, num local isolado, tipo um porão, tá? E você vai deixar lá nesse local isolado, você vai lá deixar no teu porão, tá? Por alguns dias. Não vai lá. Deixa lá no local isolado por alguns dias. Depois de alguns dias, quando você voltar, aquela camiseta suja e aquela farinha de trigo, aquela matéria inanimada, vai ter dado origem a seres vivos, como os ratos. Essa era a receita do Van Helmont. Bem simples, né? Precisava de uma camiseta, todo mundo tem em casa, uma camiseta suja, uma farinhazinha de trigo,
misturava matéria inanimada, aí vem o ponto alto da receita, que é deixar ali no local isolado. De repente, se você tiver um porão, um sótão em casa, deixa ali por alguns dias. Quando você voltar, pá, vai ter surgido ali ser vivo. Por exemplo, em geral, um ratinho. Aí você deve estar falando assim, gente, Camila, pelo amor de Deus, Camila, ô mulher, era óbvio que o rato não surgiu da camisa e da farinha. É óbvio que o rato ele foi atraído ali pela sujeira, né? Pela camisa suada, pela comida, pela farinha de trigo que estava ali. É óbvio que não foi a matéria inanimada que produziu o rato. Ele foi atraído, né? Sim, gente, mas olha a época. E pensa que um ponto crucial para essa receita funcionar era a camisa e a farinha ficarem em um local isolado. Ninguém ficava lá. Então, assim, ninguém sabia que, na verdade, o rato tinha sido atraído, tá? Naquela época, as pessoas realmente acreditavam que o rato surgia dali, daquela matéria inanimada, tá? Outro exemplo, era muito comum naquela época que a galera que acreditava em geração espontânea acreditasse que, por exemplo, quando você tinha um verme no intestino, era o teu intestino que produzia aqueles vermes, entendeu? Ou, por exemplo, quando você tinha um pedaço de carne e aquele pedaço de carne ficava cheio de mosca, que aquela carne é que tinha produzido as moscas. Isso era muito comum naquela época, tá? E é claro que você deve estar aí chocado com tudo isso. Você deve estar pensando, mas Camila, pelo amor de Deus, né? É claro que não foi a carne que produziu as moscas. As moscas, elas foram atraídas para a carne, né? É claro que o rato não foi produzido pela camisa, o rato foi atraído ali pela camisa, pela farinha, né? Mas a galera naquela época acreditava nisso. Acreditava nessa ideia de que a matéria inanimada era capaz de dar origem a seres vivos. E aí, é claro que tinha um pessoal que nem você que ficava revoltado com isso. Que era o pessoal que acreditava em biogênese. Que era o pessoal que acreditava que somente um ser vivo era capaz de dar origem a outro ser vivo. Mas como é que ia provar isso? Pois bem, até que surgiu um cara chamado Francesco Redi. O Redi, vamos chamar assim porque a gente é íntimo, ele nasceu ali em 1626, morreu em 1697. Então repara que ele vem depois do Van Helmont, tá? O Redi, ele teve uma ideia muito simples, mas genial para resolver esse dilema. O que o Redi fez? Lembra que a galera que acreditava em geração espontânea acreditava que era a carne que dava origem às moscas? Pois bem, o Redi fez o seguinte, ó, vem pra cá. Joga pra cá, Renan. Ih, Renan, de novo pegaram um pilô preto, hein? A saga do pilô preto, o pessoal tá roubando. Grave, roubo de pilô preto no estúdio. Vou botando com azul enquanto isso, sem problema não, Renan. O que o Redi pensou aqui com ele, tá? Não precisa copiar isso aqui não, porque isso tá no slide bem mais bonitinho, mas só pra gente pensar juntos. Bem, o Redi pegou um pote, tá? Imagina que isso aqui é um potinho. E aí ele pegou um pote, inicialmente ali aberto, tá? E dentro desse pote, ele colocou lá um pedação de carne. Beleza. Ele observou que depois de algum tempo, começavam a surgir ali na carne as moscas. A galera que acreditava em geração espontânea acreditava que a carne tinha produzido as moscas. O Redi não. O Redi, ele queria provar que as moscas elas tinham vindo de fora, que elas tinham chegado ali atraídas pela carne. Beleza. Aí o que ele pensou? Vou fazer uma coisa bem simples. Vou pegar a carne
e vou botar dentro de um pote fechado. Eu vou colocar nesse pote, vou representar assim para ficar mais fácil, uma tampa. E ele virou e falou, olha aqui, galera, quando o pote tá aberto, a carne fica cheia de mosca. Se eu fecho o pote com a tampa, acabou o problema. A carne continua limpa. Então é óbvio que a mosca não vem da carne. A mosca, ela tá sendo atraída pela carne, ela tá vindo do ambiente externo. Se eu fechar um pote com uma tampa, acabou. Não tem mais mosca. Mas aí o que a galera da geração espontânea falou pra ele? Red, meu filho, pra matéria inanimada dar origem a um ser vivo, o princípio ativo, a força, é o oxigênio. Se você fecha o pote com uma tampa, não tem oxigênio. Então é claro que a carne, a matéria inanimada, não vai poder produzir as moscas. Porque quando você fechou o pote com a tampa, o pote ficou sem oxigênio. E aí o Red ficou assim, meu Deus, como é que eu vou convencer esse povo? Como é que eu vou fechar o pote de forma que a mosca não entre? Porque eu sei que a mosca tá vindo do ambiente externo. Então como é que eu vou fechar o pote para a mosca não entrar, mas o oxigênio continuar passando? Para a galera ver que tem o princípio ativo, para a galera olhar que ali tem uma força. E ele pensou. E aí ele teve uma ideia, gente, boba, mas genial. Ele pegou, botou a carne no pote e fechou o pote com uma gaze. Ao invés de fechar com uma tampa, ele fechou o pote com aquela gaze, tipo de hospital, sabe? Que a gente usa em casa também, quando tá machucado. A gaze, ela é perfeita, gente. Porque a gaze, ela não deixa a mosca entrar. Então a carne continuava limpa. Mas, como ela tem furinhos, ela ainda permite a passagem do oxigênio. E assim o Red resolveu o problema. A gaze deixava o oxigênio entrar. Então o princípio ativo, a força estava ali, que era o oxigênio. Mas mesmo assim, a carne continuava limpa. Mostrando que não era a carne que tinha produzido a mosca. Mostrando que as moscas, elas vinham do ambiente externo. Então, o Red, ele foi o cara que deu força para essa ideia da biogênese. Para essa ideia de que não era a matéria inanimada que produzia o ser vivo. Que aqui, no caso, as moscas, elas estavam sendo atraídas pela carne. Elas estavam vindo do ambiente externo. Só uma mosca era capaz de dar origem a outra mosca. Só um ser vivo era capaz de dar origem a um outro ser vivo. E aí foi genial, tá, galera? A biogênese ganhou força total com esse experimento do Red. Tava tudo incrível, tava tudo maravilhoso, todo mundo gostando da ideia da biogênese. Todo mundo gostando dessa ideia de que um ser vivo era capaz de dar origem a um outro ser vivo. Beleza. Até que surgiu o microscópio. Pois é, gente. Com a invenção do microscópio, alguém resolveu pegar aquele pedaço ali de carne. Sabe esse pedaço aqui de carne? Que aparentemente estava limpo? Pois é. Quando se pegava esse pedaço de carne e se colocava no microscópio, se conseguiu enxergar ali uma série de seres vivos, como as bactérias. E aí, a biogênese, a geração espontânea, voltou com força total. Beleza. Ser vivo grande, tipo a mosca, ela não vinha da carne.
A mosca vem de outra mosca, beleza? Agora, como é que essas bactérias surgiram ali? Beleza, a carne produziu as bactérias. A carne, a matéria inanimada, deu origem a esses seres vivos microscópicos. E a galera começou a acreditar que esses seres vivos microscópicos, tipo as bactérias, eram capazes de serem produzidos pela matéria inanimada. A geração espontânea, a biogênese, começou a voltar com força total. E aí, veio um cara, olha como o tempo passou, o Spallanzani. O Spallanzani, ele nasceu em 1729, morreu em 1799, e ele queria provar essa ideia. Ele sabia que a bactéria também tinha vindo do ambiente, assim como a mosca. Mas como é que ele ia provar? Como é que ele ia provar essa ideia de que a bactéria, ela veio do ambiente? Como é que ia provar para essa galera que não era a carne que tinha produzido as bactérias? Porque agora, galera, a gase, ela não funcionava mais. A gase, ela não deixa a mosca entrar. A mosca, ela não passa pelo buraco da gase. Mas a bactéria passa, porque ela é microscópica. Então, assim como o oxigênio é capaz de passar, a bactéria também era capaz de entrar. Bem, o que o Spallanzani fez? O Spallanzani, ele não usava mais carne. Ele começou a usar um caldo nutritivo, que era como se fosse uma sopa, né? Imagina um líquido, um caldo cheio de nutrientes. Era tipo uma sopinha. Aí o que ele fazia? Primeira coisa que ele fazia era aquecer esse caldo. Por que ele aquecia? Para matar qualquer coisa que tivesse ali, né? Ele tinha que começar com o caldo estéril. Ele tinha que garantir que naquele caldo não tinha nada vivo. Então ele aquecia para matar qualquer bactéria, qualquer micro-organismo que tivesse ali. Beleza. Aí depois ele fazia duas coisas. Um frasco de caldo, ele deixava aberto. O outro frasco, ele tampava com uma rolha. E aí o que ele via? Que o frasco que ficava aberto, depois de alguns dias, o caldo, ele estava turvo de tanta bactéria que tinha ali. Já o frasco que ficava fechado, o caldo continuava limpo. Então, o que o Spallanzani falou? Olha pra cá, galera. Quando o frasco fica aberto, o caldo ele fica contaminado. Olha a quantidade de bactéria que tem aqui. Agora, se eu fecho o frasco com uma rolha, acabou. O caldo continua limpo. Então, eu tô mostrando pra vocês que as bactérias, elas não são produzidas pelo caldo. Elas vêm de fora. Elas vêm do ambiente. O que o pessoal falou pra ele, galera? Oi, Spallanzani. Tu não aprendeu com teu amigo Red? Pô, cara, quando você tampa o frasco com uma rolha, não tá entrando oxigênio. Se não tem oxigênio, como é que o caldo vai produzir um ser vivo? Porque para a matéria inanimada dar origem a um ser vivo, precisa do princípio ativo, precisa da força, precisa do oxigênio, Spallanzani. E o Spallanzani, galera, ele não achou uma outra forma. Ele não achou um jeito de fechar o frasco de forma que a bactéria não entrasse, mas o oxigênio continuasse entrando. Ele não conseguiu. Porque diferente do Red, que usou a gase, como eu falei pra vocês, a gase aqui não ia funcionar. Porque a bactéria, ela passa pelo buraco da gase. Então, o Spallanzani, ele não consegue resolver esse dilema. Ele não conseguiu achar um jeito de fechar o frasco para a bactéria não entrar, mas para o oxigênio continuar entrando. Só quem resolveu esse problema foi um cara muito famoso. Só quem resolveu esse problema foi o Pasteur. Pasteur nasceu em 1822, olha como o tempo passou, morreu em 1895.
E o Pasteur teve a final ideia genial. O que o Pasteur fez? Tá? Ele fez um experimento muito parecido com o do Spallanzani. Ele trabalhava com aquele mesmo caldo nutritivo. Ele começava ali fervendo o caldo. Lembra que essa etapa é super importante para matar qualquer coisa que tem ali, né? Para garantir que o caldo tá estéril, 100% limpo. Aí o que ele fazia? Um frasco ele deixava aberto. Quando o frasco ficava aberto, o caldo ele ficava todo contaminado, cheio de bactéria. O outro frasco, ele teve uma ideia genial. Ele pediu para um cara da época que trabalhava com vidro fazer para ele uma boca em formato de pescoço de cisne. Essa boca aqui, ó. Por que essa boca em formato aqui de pescoço de cisne, ela é interessante? Essa boca, ela permite a entrada do oxigênio. O oxigênio, ele entra, mas a bactéria não consegue entrar. Galera, a bactéria não tem pé, não tem pata. A bactéria não consegue subir contra a gravidade. Ela não vai conseguir chegar aqui nessa curva e subir para entrar no caldo. Então esse formato, ele era perfeito, porque ele deixava o oxigênio entrar, o ar entrava, mas a bactéria não conseguia passar, não conseguia entrar. E aí, o caldo continuava limpo. Pasteur finalmente provou que não era o caldo que produzia a bactéria. Pasteur finalmente provou que nenhum ser vivo vai surgir da matéria inanimada. Não importa se é macro ou microscópico. Que a bactéria, ela tá vindo do ambiente. Quando o frasco tá aberto, o líquido contamina. Quando o frasco tá fechado aqui com o formato de cisne, o líquido permanece limpo, mesmo com a entrada do oxigênio. As bactérias, elas vêm de outras bactérias. Pasteur finalmente deu força para a biogênese. Essa ideia de que apenas um ser vivo é capaz de dar origem a outro ser vivo. Beleza, gente. A biogênese ganhou força total. Só um ser vivo é capaz de dar origem a outro ser vivo. Mas aí surgiu uma outra pergunta. Beleza. Todo mundo convencido de que um ser vivo é capaz de dar origem a um outro ser vivo. Que o ser vivo não vem da matéria inanimada, beleza? Beleza? Mas calma. Se o ser vivo tem que vir de outro ser vivo, da onde veio o primeiro ser vivo? E aí a gente entra na última parte da nossa aula. De onde vem o primeiro ser vivo? Qual a origem da vida? E para explicar a origem da vida, gente, para explicar de onde veio o primeiro ser vivo do nosso planeta, a gente tem que conhecer esses dois caras aqui, o Oparin e o Haldane. Eles são mais ou menos da mesma época, né? 2 anos mais velho, só que o outro. O Oparin é de 1894, o Haldane é de 1892. E o Oparin morre na década de 80, o Haldane morre antes, na década de 60, tá? Os dois, juntos, elaboraram um modelo que explica de onde surgiu esse primeiro ser vivo. E para entender isso, gente, a gente precisa voltar lá na Terra primitiva. A Terra primitiva, ela não era nem parecida com o nosso planeta atual, tá? A Terra primitiva era um lugar horrível de se viver. A Terra primitiva, gente, primeiro ela era muito quente. Esse desenho aqui, essa imagem ilustrativa mostra muito isso, né? A Terra primitiva, ela tinha muita atividade de vulcão. Tinha muito vulcão em erupção. Então ela era muito quente, a temperatura do nosso planeta era muito mais alta, né?
Como ela era muito quente, a água dos mares, dos lagos, dos oceanos, né? A água das massas d'água, ela evaporava muito. Como a água evaporava muito, chovia muito na Terra primitiva. Tinha muita chuva, muito temporal. E muito temporal com raio. Muita descarga elétrica, tá? E um ponto importante para vocês entenderem o final da aula. Nessa época, ainda não existia camada de ozônio. Se não existia camada de ozônio, a radiação UV, a radiação ultravioleta do Sol, chegava com tudo aqui na Terra. Lembra que a radiação UV ultravioleta, ela é fortemente mutagênica. Ela tem uma grande capacidade de provocar mutações. Então imagina o caos que era viver na Terra primitiva. Era vulcão entrando em erupção o tempo todo. Tinha ninguém vivo aqui ainda, né? A gente ainda vai falar do primeiro ser vivo, mas imagina o cenário. Vulcão entrando em erupção o tempo todo. Então, quente a beça. Como estava muito quente, a água dos mares, dos rios, dos lagos e dos oceanos evaporava muito. Então, chovia demais. E era chuva com temporal, com raio, descarga elétrica. Não tinha camada de ozônio. Então, a radiação ultravioleta chegava com tudo aqui na Terra. E a atmosfera também é muito diferente da atmosfera que a gente tem hoje, tá? Não existia, por exemplo, gás oxigênio. Não existia O2. Não existia gás oxigênio. A atmosfera ela era feita basicamente de hidrogênio gasoso, H2, metano, CH4, amônia, NH3, e o vapor d'água, que vinha dos mares, dos lagos e dos oceanos. Basicamente, né, a gente brinca que a atmosfera ali da Terra ela devia ter um cheiro assim, parecido com pum e xixi, tá? Pum e urina, que devia ser ali mais ou menos o cheiro dessa atmosfera cheia de metano, cheia de amônia ali. E aí, o que acontecia? Lembra que eu falei que chovia muito? Pois é. Como chovia muito, esses gases, o H2, o metano, a amônia, a própria água, né, o vapor d'água, a chuva pegava esses gases e arrastava para o oceano. E os raios separavam essas moléculas em átomos. Vocês conseguem imaginar isso? Vem cá no quadro comigo, ó. Vamos fazer aqui um esqueminha, só para representar a nossa Terra primitiva, tá? Deixa eu só beber uma aguinha, gente, que hoje eu tô doente a beça. A voz tá que tá. Ó, então imagina o seguinte, foca comigo, muito quente, cheio de vulcão entrando em erupção, chove muito, né, porque tá muito quente, e chuva sempre com muito raio. Lembra disso? Então imagina que aqui tá o oceano, beleza? Tá ali a massa d'água. Show de bola? A atmosfera, nada a ver com a atmosfera atual. Não tinha, por exemplo, gás oxigênio, não tinha O2 ali. A atmosfera era feita basicamente de hidrogênio gasoso, metano, amônia e o vapor d'água, né? A água que evaporava dos mares, rios, lagos e oceanos. Show de bola? Quando chovia, a chuva, a própria água da chuva, a própria chuva mandava esses gases, arrastava esses gases para a água do oceano. Então, imagina que esses gases, eles vêm parar aqui, certo? Essas moléculas que estavam na atmosfera,
Eles vêm parar no oceano, elas vêm parar no oceano. E os raios, as descargas elétricas separavam essas moléculas que agora estão aqui no oceano nos átomos. Então, cada molécula dessa, ela era separada, os seus átomos eram separados. Então, por exemplo, o hidrogênio gasoso, o H2, ele era quebrado em átomos de hidrogênio. O metano, o gás metano, ele era quebrado em carbono e hidrogênio. A amônia era quebrada em nitrogênio e hidrogênio. A própria água, o vapor d'água, né, era quebrado em oxigênio e hidrogênio. Conseguem pegar a ideia? Então, essas moléculas que estavam na atmosfera, elas eram arrastadas pela chuva para o oceano e os raios iam quebrando essas moléculas nos seus átomos. Iam separando os átomos dessas moléculas. É como se o oceano virasse uma sopa de letrinhas, uma sopa de átomos, que a gente chama de sopa primitiva ou primordial. Só que essas letrinhas, esses átomos, eles não ficavam separados. Esses átomos, essas letrinhas, tendiam a se juntar de novo. Só que quando se juntavam, não formavam novamente as moléculas originais. Quando esses átomos se juntavam, eles não formaram de novo metano, amônia, água, hidrogênio. Não, não, não. Quando esses átomos se juntavam de novo no oceano, eles formaram matéria orgânica. Eles formaram aminoácidos. Se você lembrar da aula de Bio 1, de aminoácidos, como é que é a estrutura de um aminoácido, galera? Você tem um carbono central, de um lado o grupo amina, do outro lado o grupo ácido, carboxílico. Aqui um hidrogênio. E a quarta ligação, ela é variável, tá? Observa o que eu preciso para formar aminoácidos. Carbono, tenho aqui. Nitrogênio, tenho aqui. Hidrogênio, tenho também. Átomo de oxigênio, tenho também. Então, esses átomos se uniam novamente, formando os aminoácidos. E esses aminoácidos iam se unindo, formando pacotinhos de proteínas. Esses pacotinhos de proteínas eram chamados de coacervados. Eu sei, gente, é muito doida essa ideia. Eu sei, mas tem um cara que provou isso. Vem cá que eu vou te mostrar, ó. Aqui só para passar de novo para você ver. Então lembra da atmosfera, feita de metano, amônia, vapor d'água, hidrogênio gasoso. A chuva arrasta esses gases para o oceano e os raios quebram em átomos. Separam os átomos da molécula. Separam os hidrogênios, os carbonos, os hidrogênios, os oxigênios, os nitrogênios. Separam os átomos. O oceano vira uma sopa de átomos, uma sopa de letrinhas, que é a sopa primitiva ou primordial. Só que esses átomos, eles vão se unir novamente. Eles vão se unir, não formando essas moléculas originais. Eles vão se unir, agora formando matéria orgânica, aminoácidos. E esses aminoácidos vão se unindo, formando pacotinhos de proteínas. Olha aqui, ó. Os chamados coacervados. Quem provou isso, gente,
foi um cara chamado Miller. O Miller, ele fez um experimento que prova que tudo isso que eu te falei é verdade, aconteceu. O que o Miller fez? Ele pegou um aparelho e nesse aparelho ele colocou os mesmos gases que a gente encontrava na Terra primitiva. Ele colocou amônia, metano, gás hidrogênio e vapor d'água. Passou água por ali, simulando a chuva, e jogou descargas elétricas, simulando os raios. E aí o que ele encontrou aqui no aparelho? Aminoácidos. O Miller provou que essa atmosfera primitiva, feita de amônia, metano, gás hidrogênio, vapor d'água, quando esses gases eram arrastados para o oceano e quebrados pelos raios, os átomos, quando se uniam novamente, formavam aminoácidos. Muito doido, né? Mas é verdade. Pois é. A partir daqui, gente, existem duas hipóteses diferentes. A primeira hipótese que eu vou trabalhar com vocês é a hipótese heterotrófica, beleza? Pensa no seguinte, esse pacotinho de proteína, esse coacervado, ainda não é um ser vivo, tá? Para ter ser vivo, tem que ter pelo menos ali um material genético. Essa hipótese defende que o primeiro ácido nucleico, o primeiro material genético que essas letrinhas formaram, foi o RNA. Quando esse pacotinho de proteína se juntou com esse RNA, com esse ácido nucleico, a gente tem aqui o nosso primeiro ser vivo. O primeiro ser vivo, gente, ele foi muito simples, tá? Não era um dinossauro. O primeiro ser vivo, ele era unicelular. Uma estrutura muito simples, né? Era um pacotinho de matéria orgânica, proteína, esse coacervado, com um RNA, um material genético ali no meio, tá? E essa hipótese defende que esse primeiro ser vivo, ele era heterotrófico. Ou seja, ele se alimentava dessa própria matéria orgânica que estava ali na sopa primordial. Ele consumia essa própria matéria que estava disponível ali no ambiente. E repara, não existia oxigênio aqui, não existia gás oxigênio. Então, essa hipótese também defende que esse primeiro ser vivo, ele era fermentador. Ele gerava energia a partir da fermentação. Vocês aprenderam comigo que a fermentação, ela libera CO2. Então, conforme esses primeiros seres vivos, eles iam fazendo fermentação para gerar energia, essa atmosfera foi recebendo CO2, gás carbônico. Lembra que eu falei que aqui não existia camada de ozônio? Se não existia camada de ozônio, tinha muita radiação UV. Essa hipótese defende que a radiação UV, a radiação ultravioleta, gerou uma mutação. Essa mutação deu origem a um ser vivo autotrófico. Ou seja, que era capaz de pegar esse gás carbônico que agora tinha na atmosfera, que era capaz de pegar esse CO2 e, a partir desse CO2, produzir matéria orgânica, produzir o seu próprio alimento. E não é só isso, né? A fotossíntese não produz só glicose. A fotossíntese também produz oxigênio. E a partir daí, a atmosfera começaria a ser oxigenada. Essa hipótese, como eu falei para vocês, é a chamada hipótese heterotrófica.
Beleza, gente? Tira um print aí rapidinho para eu te mostrar isso no slide e comparar com a outra hipótese, por favor. Tirou o printzinho. Olha para cá. Então, novamente, tá? Gerou ali o coacervado, os pacotinhos de proteína. A gente acredita, nessa hipótese heterotrófica, que esses átomos também deram origem ao primeiro ácido nucleico, que teria sido o RNA. Esse pacotinho de proteína com RNA, esse ser bem simples, unicelular, seria ali o primeiro ser vivo. A hipótese heterotrófica vai defender que esse primeiro ser vivo, ele era heterotrófico, então ele consumia essa própria matéria orgânica que estava ali no meio, e ele era fermentador. Ele gerava energia pela fermentação, que é um processo que libera CO2. Então a atmosfera começou a ter gás carbônico. Não tinha camada de ozônio. Então a própria radiação V provavelmente gerou uma mutação que fez surgir um ser vivo autotrófico. Depois, capaz de pegar esse CO2 para produzir não só alimento, glicose, mas também oxigênio. E a partir daí a nossa atmosfera teria sido oxigenada. Uma outra hipótese, gente, que hoje em dia vem ganhando cada vez mais força, tem sido cada vez mais aceita, é a hipótese autotrófica. A ideia é muito parecida, só que na hipótese autotrófica, o primeiro ser vivo, tá? Aquele primeiro lá, ele seria autotrófico. Na verdade, ele seria quimiolito autotrófico, calma, tá? Ele usaria as próprias rochas, o componente das rochas do local, por isso lito, para fazer a quimiossíntese, que é um outro processo de produção de alimento, de glicose, que não usa energia da luz, tá? Então, para essa hipótese, esse primeiro ser vivo seria quimiolito autotrófico. Ele usaria ali a própria composição das rochas para fazer quimiossíntese, produzir o próprio alimento. Beleza? Depois, por mutação, é que teriam surgido os heterotróficos fermentadores, né? Que liberariam CO2 para a atmosfera, e depois uma nova mutação teria dado origem aos autotróficos fotossintetizantes. As duas hipóteses são muito parecidas, tá vendo? A ideia é só que essa aqui começa antes daquele heterotrófico fermentador, com o primeiro ser vivo fazendo quimiossíntese, produzindo o próprio alimento usando ali os próprios componentes das rochas. Beleza, gente? Sei que é uma aula muito densa, com muita informação, então deixei alguns exercícios aí para vocês praticarem. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta depois do recesso, melhor de saúde, mais descansados, para continuar o nosso bloco de evolução. Um beijo, um ótimo recesso e tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.